Muito bom, muito boa tarde a todos. Inexorável em revê-lo e todas essas coisas, né? Então, tínhamos ficado com o Descartes na dicotomia absoluta e insolúvel entre res cogitans e res extensa, né? Ou seja, como o Descartes parte primeiro do princípio de que a gente precisa chegar à certeza, né? A pergunta dele é como chegar a ter certeza de qualquer afirmação, né? Segundo, da dúvida metódica, né? Como os sentidos não dão certezas, afinal de contas podem enganar-nos, né? A tradição não dá certeza, as opiniões não dão certeza, nada dá certeza. Então, diz ele, dentro desse quadro de dúvida generalizada ou dúvida metódica, como é possível chegarmos a ter certeza, seja lá do que for. Ora bem, e aí chega ao seu famoso axioma, que a única certeza possível dentro disso é do próprio ato de duvidar, e, uma vez do próprio ato de duvidar, do ato de pensar, porque duvidar é uma forma de pensar, né? Daí o axioma dubito ergo cogito, cogito ergo sum, se eu penso, existo, né? Primeiro, o grande problema que isso tem é a substituição de verdade por certeza. Certeza é o estado afetivo da tranquilidade numa evidência, da tranquilidade numa verdade, do repouso da mente numa verdade, né? E, portanto, a certeza é secundária com relação à verdade. Nós, habitualmente, não procuramos certeza, mas sim a constatação da realidade. Portanto, verdade e não certeza. Segundo problema é que, a partir desse ponto de vista, né, o primeiro lugar, toda a filosofia, toda a ótica da filosofia vai ser deslocada de fora para dentro. Isto é, onde é que eu vou procurar o conhecimento dentro de mim e não fora de mim. Tá? Então isso é o que tínhamos visto do Descartes. A seguir, como é que o Descartes vai demonstrar a existência de algo externo? Como é que eu sei que existe o meu corpo, por exemplo? Ou como é que eu sei que existe o Gasparzinho? Ou como é que eu sei que existe o Santini? Ou como é que eu sei que existe um cachimbo, etc, etc. Né? Se não há outras coisas externas em que eu me apoiar, e se eu não posso me apoiar, por exemplo, no suave odor de tabaco que emana do cachimbo do Santini, né? Não é confiável essa informação, nem tampouco posso me basear no belo bigode do Santini que se impacta os meus olhos, né? Com a força de um soco. Se eu não posso me apoiar em nenhum dado externo, quer dizer, como é possível saber que tem corpo, ou que outras pessoas existem, ou que qualquer coisa existe, né? Então, o Descartes vai demonstrar a existência do mundo externo a partir do argumento ontológico, isto é, né? Dentre a primeira certeza é que eu existo. Agora, eu existindo, posso pensar, posso conceber um ser que seja tão perfeito que a existência faça parte da sua perfeição, né? Então, o ser mais perfeito do que todos, né? Uma reunião de todas as perfeições. E, evidentemente, para que esse ser realmente seja perfeito, ele precisa existir, por necessidade. Isso é o argumento ontológico de Santo Anselmo, né? E a partir, então, com isso está demonstrada a existência de Deus. E como Deus me torna acessíveis aos sentidos outras pessoas, coisas, as realidades externas, então a existência da realidade fica demonstrada pela existência de Deus. Certo?
A realidade acessível aos sentidos é extensa, material. Portanto, ele vai fazer a distinção entre res cogitans e res extensa. Res cogitans, a coisa pensante, o intelecto, a mente, o troço que pensa em nós. E res extensa, o troço extenso, né, baseado na existência de Deus e que os meus sentidos atestam. Até aqui, beleza? Fala, senhor. Fala, senhor professor. Ou quase professor. Não o intelecto, mas o pensamento. Não o intelecto, mas o pensamento, o quê? Digo, não o intelecto, mas o pensamento. Não entendi agora. Porque é o primado vamos dizer assim, do pensar e não do inteligir. Há uma diferença que não é pequena. Sim, mas o problema é que a distinção dele não é clara. Ele fala em mentes, ele fala em intelectos, e ele fala no ato de inteligir e fala em ideias como conteúdo desse inteligir. Então, a distinção não é tão clara assim. A res cogitans abrange, de certa forma, tudo isso. Assim como as ideias dele abrangem todos os conteúdos mentais, sejam eles quais forem, né? E o próprio pensar abrange qualquer ação mental, seja ela qual for, por exemplo, sentir, etc, etc. Né? Bom, mas o fato é que o Descartes deixa essa espécie de paradoxo, né? Que é, quer dizer, como é que eu reconcilio a existência de algo adimensional, não temporal, não tal, que pensa, né? E que tem como conteúdo ideias, com algo que é visível, palpável, etc e tal, e portanto, né, não há um casamento entre essas duas coisas. Tanto assim que que ele vai dizer como é possível reconciliar o fato de que o intelecto, o pensamento, move o corpo, né, se são duas coisas que não se comunicam entre si. Se são duas realidades disjuntas. Até aqui, beleza? Tá. Então, quem vai resolver isso, e quem vamos dizer, é uma espécie de Descartes que deu certo, e vai ter uma influência enorme nos séculos seguintes, e sobre todos os pensadores seguintes, é Spinoza. Spinoza é, como vocês devem saber, descendente de uma família de judeus portugueses, né, expulsos da Espanha em 1498, foram para Portugal. Em Portugal, depois de um período inicial de tolerância, também a família foi forçada a se converter, né. Algumas gerações depois, esses portugueses, várias famílias de judeus tinham sido convertidas, né, criptocristãos ou cristãos novos, foram saindo de Portugal e tenderam a se concentrar em Amsterdã, né, na Holanda. A família de Spinoza passou pela França, depois acabou caindo em Amsterdã também. Muito bem. Em Amsterdã voltaram ao judaísmo, porque dentro do apreço geral pelo Antigo Testamento, Amsterdã nesse momento já faz parte da Holanda protestante, né? E é uma Holanda reformada calvinista, de tipo calvinista. E dentro disso está a apreciação, digamos, absoluta pela Sagrada Escritura e, portanto, também a revalorização do Antigo Testamento. E dentro desse contexto, para os calvinistas, os judeus eram valiosos, porque eram a fonte do Antigo Testamento e a explicação do Antigo Testamento, né? Então havia na Holanda um clima geral de tolerância para com os judeus. Tolerância e até, digamos, naquele momento, mais, digamos assim, tem mais liberdade do que no resto da Europa na época, né? Na Europa Central, República Tcheca, Áustria, parte da Alemanha, havia muitos judeus
mas não tinham, por exemplo, o direito de possuir terras. Como aqui no Brasil há restrições para que estrangeiros possuam terras, por exemplo. O cara não pode ter terra junto da fronteira, etc., para não facilitar eventuais importações de drogas, etc. Então, na Europa Central, os judeus não podiam ter terra. E, em geral, foram derivando ou para o comércio ou para os empregos bancários. Na Holanda, sim. Na Holanda podiam ter terras e, sobretudo, começaram a ter ofícios. Daí o comércio de diamantes e de tecidos, que ficou em ampla medida, todo o comércio de joias, que até hoje está em ampla medida nas mãos de famílias judaicas. Muito bom. Então, a família Espinosa, originalmente, porque é de uma cidadezinha chamada Espinosa vocês podem ver em qualquer fonte aí, mas é uma cidadezinha do Alentejo, do fim do mundo. Então a família Espinosa tem lá o filho do meio, que é o Baruch, ou Bento em português, ou Benedictus, como ele vai se chamar depois, porque ele assina tudo em latim. Então, o Baruch começa a ter aulas com esse sacerdote ateu, e, em geral, vai começar a entrar em discussão com os membros da sinagoga sobre a historicidade do Antigo Testamento, para já discutir que fosse de origem de Moisés, tivesse sido escrito por Moisés. E, em segundo lugar, começou a questionar e a pôr em dúvida o que ele chamava de os antropomorfismos da Sagrada Escritura, que Deus tivesse corpo, etc. e tal, Se tinha corpo, não podia ser onipotente, e assim por diante. Faz toda a crítica da Sagrada Escritura, que estava mais ou menos começando ocultamente nessa época, 1600 e pouco. Mais tarde ele vai se corresponder bastante com alguns dos principais críticos, digamos assim, da Sagrada Escritura, e com os primeiros ateus, Pierre Bayle, etc. Muito bom. Mas então, aqui, qual que é o problema que então, só para terminar, isso vai conduzir à expulsão dele, do Espinosa, da sinagoga, aliás, com um documento, um herem, extremamente, nós amaldiçoamos, expulsamos, amaldiçoamos Baruch Spinoza com todas as maldições contidas no Antigo Testamento contra Caim, contra os amorreus, contra os reis de Gog e Magog, contra é um documento verdadeiramente pouco. Mas é mais ou menos, digamos assim, boa parte é mais violento do que o normal. Ou seja, quer dizer, a situação dele dentro do judaísmo da época causou uma espécie grave. E talvez tenha sido causada por ele também uma injunção das autoridades civis protestantes, de dizer para o rabino responsável pela sinagoga: olha, procurem controlar um pouco os seus membros, porque eles estão muito militantes e vocês precisam estabelecer a ordem dentro da sinagoga de vocês para que nós não tenhamos que limitar a vossa liberdade. Então, o Baruch Spinoza vai ser expulso da sinagoga e vai começar a viver como particular. O resto da vida ele vai passar como um particular, até vai recusar uma cadeira numa universidade alemã, Heidelberg, polindo lentes. E vai ser um dos principais, interessantes, um dos melhores fornecedores de lentes polidas para os primeiros microscópios, telescópios, etc. Muito bom. Mas então, agora voltando para a parte mais intelectual, ele se defronta com essa questão central. E como é que você reconcilia? No início ele é cartesiano, ele começa a estudar Descartes, mas com esse, digamos, viés de crítica à religião estabelecida. Isso está
as duas correntes, digamos assim, estão sempre presentes. No Descartes não há isso. No Descartes há a preocupação de fundar tudo sobre a razão. No Spinoza, a dupla preocupação de ir contra o conhecimento recebido por tradição, especialmente o do Antigo Testamento, da Bíblia, e de fundar tudo sobre a razão ao mesmo tempo. Tá? E o grande problema que o Descartes deixou é como é que você reconcilia a res cogitans com a res extensa. Né? Como é que você reconcilia duas coisas que aparentemente não têm solução. Né? E a solução dele vai ser uma das soluções clássicas. Esse é um dos problemas fundamentais do ser humano desde sempre, né? E uma das soluções mais clássicas que tinha sido dada a isso foi a oposição entre res cogitans e res extensa, entre mente e corpo, entre pensamento e efeito físico, entre lógica do universo e materialidade do universo. Aristóteles resolveu, mas Spinoza não é bom aristotélico. Aliás, ninguém mais é bom aristotélico nesse momento, né? Diga. Tinha sido o próprio Bacon. Bacon nem levantou essa questão. Para o Bacon todo o conhecimento é conhecimento dos sentidos. Portanto, quer dizer, a questão na Inglaterra se põe de outra forma. Né? É só no continente europeu que Descartes teve um impacto logo no início. Mas qual é a solução para essa oposição? Eu não sei qual é a solução para essa posição, mas o Descartes tem reflexões sobre isso. Tem reflexões, mas Espíritos animais. isso, mas quer dizer, os espíritos animais o que são? A gente sabe que são demônios hoje, mas Isso. Mas mesmo assim ele não resolve, né? A própria solução do Descartes para isso é como se o pensamento fosse se condensando entre aspas, em fluidos cada vez mais densos até que por meio exato, materializasse. Que é uma solução. A glândula pineal, exatamente. Né? A clássica. Uma explicação, uma resolução que seja na coisa filosófica. Isso, e um pouco mais decente do que a da glândula pineal, que não convenceu muita gente, continuou deixando o problema estabelecido. A mesma solução dada pelos pré-socráticos, ou seja, que por trás das duas coisas há no fundo uma só realidade, né? Que aliás a mesma solução dada pelo hinduísmo, a mesma solução dada por uma série de pensamentos religiosos não formais anteriores, né? A solução de que simplesmente matéria e espírito, ou corpo, ou realidade extensa e realidade espiritual, ou pensamento, ou como você queira chamar, são uma só e a mesma coisa. Apenas modos diferentes de manifestação da mesma substância. Portanto, lembrar que quando Spinoza usa substância, ele está usando substância num sentido diferente do de Aristóteles, né? A palavra é a mesma, mas substância para Aristóteles é aquilo que está por trás das aparências sensíveis, é aquilo que dá unidade para cada coisa, né? Para Spinoza, substância é aquilo que está por trás de todo o mundo conjunto aparente e todo o mundo lógico que está, digamos, se manifesta nesse mundo aparente. Certo? Por trás de toda a matemática e por trás de todo o pensamento humano e por trás de toda a realidade visível. Até aqui? Ora, essa substância, diz ele,
dentro do argumento ontológico, né, há o seguinte problema. Problema do argumento ontológico, pense na coisa mais perfeita que possa existir. Para que ela seja realmente perfeita, ela tem que existir. Dentro do argumento ontológico, existência é o quê? É um tipo de perfeição, portanto é uma decorrência lógica da substância. É uma propriedade necessária da substância. Sim? O argumento ontológico faz com que a existência dependa daquilo que essa coisa é, certo? No caso de quem Deus é. Então, ao refletir sobre a substância, em geral, o Spinoza vai aplicar a essa substância, entre aspas, aquilo que está por trás de todo o mundo, de todo o cosmos, né? E ele vai aplicar exatamente essa propriedade, isto é, essa substância tem que existir porque ela se identifica com o próprio Deus, né? Portanto, ele chegou no fundo ao quê? Vocês estão sonolentos hoje, né? Chegou ao quê? Você está dizendo Spinoza? Bom, na minha opinião, ele chega a um imbróglio, né? Da necessidade de Deus para fundamentar a própria física. Ele, no fundo, ele não só ele fundamenta tudo com Deus. Ele chega num contínuo entre entre o mundo material e o próprio Deus. E o próprio Deus, e não só do mundo material, mas do pensamento, todo o pensamento, de toda a verdade. Quer dizer, no fundo, quer dizer, Deus é todas as coisas. A processão do pensamento vamos dizer, uma dinâmica que acompanha a própria dinâmica de Deus como uma atividade, como um processo imanente ao processo natural mesmo, aos processos naturais, as funções da natureza. E isso que nome tem mesmo? Panteísmo, exatamente. Diferente do panteísmo da antiguidade. Mais ou menos. Porque ele coloca a ênfase, a divindade seria o próprio pensamento, no caso. Não. A divindade é as duas coisas. É a substância das duas coisas, da res existentia e da res cogitans, do mundo e do pensamento. Ela está por trás das duas coisas, né? Nesse sentido, quer dizer, claro, o panteísmo tem diversas formulações. Daqui a pouco a gente vê um pouquinho né, um pouco de refinamento no caso do Spinoza, mas no fundo a atitude é essa, quer dizer, a substância do universo é a própria divindade, tá? Agora, como é que ele concebe essa divindade? Nenhuma tentativa? O Gabriel, tudo bem, ele está vindo de uma aula de 3 horas. Ah, não, tem mais gente que está vindo de uma aula de 3 horas. Diga, Lars. Não, nós estamos vindo de uma aula de 3 horas. Exato. Muito bom. Como é que ele concebe? O que você observa no universo? Ordem. E essa ordem é uma ordem de tipo causal, né? Que você lembrem-se que Descartes é matemático. Como é que você demonstra um teorema? Causalmente, né? Então, Spinoza vai dizer, no universo você tem por um lado, uma aparente causalidade externa e, por outro lado, uma aparente causalidade interna ou racionalidade. A racionalidade que se manifesta na demonstração de um teorema é a mesma racionalidade que se manifesta na realidade externa. Até aqui,
Então, no fundo, são dois processos idênticos e iguais, né? São, no fundo, mais uma vez, uma coisa só. Portanto, né? Quer dizer, de certa forma, esse próprio Deus, ele é livre. Se ele tem essas duas manifestações, a racionalidade, que procede por demonstrações necessárias, e a corporeidade, que procede por uma causalidade necessária, Deus pode ser livre? Não. Né? Porque todas as manifestações que ele tem são necessárias e causais, são desdobramentos necessários e causais. Por que você não percebe isso? Posso dizer que, nesse sentido, o material seria um mero desdobramento lógico ou causal da... Acontece que, lembre-se, o ponto de partida é sempre a dicotomia res existência, res cogito. O material não é obra no sentido próprio, o atuar de Deus, isso. Mas é um mero desenrolar. Isso, é o mero desenrolar dos princípios lógicos presentes no próprio Deus. O próprio Deus, no fundo... Todas as almas não são fruto da criação amorosa de Deus, mas desenvolvimentos necessários da essência divina. Isso mesmo. E eu não percebo isso porque a lógica que há no mundo é a mesma lógica que há na minha cabeça. Mas mais, quer dizer, por que você acha, por exemplo, que você é livre? Quando você é meramente um mero desenvolvimento, o passo 68C do grande teorema universal. A própria liberdade tem uma lógica, que é tender ao bem. Mas bem e mal não fazem sentido dentro desse quadro. Só se é livre quando se afasta de uma determinada ordem. Eu sou livre quando eu posso agir diferentemente de algo estabelecido. Como eu sou parte dessa ordem... Dessa ordem, exatamente. De onde nasce a ilusão de liberdade, então? O desconhecimento da necessidade. Exatamente, da incapacidade que o ser humano tem de abranger a totalidade digamos, dos diversos passos do desenvolvimento racional que se dá a partir de Deus nos dois âmbitos. Por isso que você fala em acaso no âmbito das coisas extensas, né? E por isso que você fala em liberdade no âmbito da racionalidade. Então a liberdade não seria uma ilusão. A liberdade é uma ilusão absoluta. Tem uma passagem famosa em que ele diz: a criança que se agarra ao peito para sugar leite acha que é livre. O moleque que está bravo e dá um soco no outro também pensa que está livre, que é livre naquele momento. O bêbado que fala ou que depois ele vai dar tudo para não ter falado também acha que é livre naquele momento, etc. e tal, né? Então, por que concluir que nós não estejamos exatamente na mesma situação e não sejamos apenas aparentemente livres, né? Então, a mesma necessidade que faz com que um triângulo necessariamente tenha que ter 180 graus nos ângulos internos é a mesma necessidade que se manifesta no universo de alto a baixo, né? Então, como é possível você dizer, puxa, mas se eu jogo aqui esse copo no Santini, ele fica molhado, e aí? Né? Se são duas modalidades, duas coisas que não podem influir uma sobre a outra. Se o pensamento, por exemplo, a minha decisão de lançar o copo no Santini, ou a minha aparente decisão, o meu conhecimento, eu estou jogando um copo de água no Santini, se isso aí é não temporal, não espacial, não material, etc. e tal, como é que isso pode ter efeitos materiais ali fora, no Santini mesmo? Tem uma origem comum.
têm uma origem comum. Estritamente, na verdade, são o quê? É simplesmente que o desenvolvimento lógico e necessário do universo se dá paralelamente segundo esses dois modos. Então, quando eu penso, vou jogar ou estou jogando um copo de água no Santini, ao mesmo tempo isso está ocorrendo no mundo material, mas sem que haja uma conexão causal entre essas duas coisas, né? Como todo desenvolvimento é necessário, então quer dizer simplesmente a causalidade material, né? O esforço físico de levantar esse copo e mover os músculos necessários para jogar, tá? Não tem nada a ver com o conhecimento, com o intelecto, com a parte intelectiva que me diz é isso que eu estou fazendo. Deu para entender isso ou não? Não? Puxa, agora você me deixou decepcionado. Considerando esse princípio, você não enxerga isso? Qual que seria o problema disso? Eu acho que ele perdeu antes. Hã? Sabe onde você se extraviou ou não? Veja, há dois modos. Há aquilo a que o Spinoza chama de Deus, certo? Que é uma espécie de grande fundo geral do universo, certo? Que se manifesta nas duas modalidades, certo? Segundo Descartes, qual que era o problema da res cogitans? A res cogitans lida com o quê? Ideias, né? Ideias são conteúdos mentais. Que peso tem uma ideia? Zero. Que força física pode exercer uma ideia? Zero. Enfim, que volume ocupa, que extensão tem, etc. Todas essas, não faz sentido se falar disso, certo? Todas essas coisas se aplicam estritamente às coisas extensas. Então, o problema do Descartes era como é que eu unifico as duas, né? Descartes já teve que apelar e demonstrar a existência da realidade externa, das realidades extensas, materiais, como nós diríamos, por meio da existência de Deus. O Spinoza simplesmente vai um pouco mais longe e diz: olha, é Deus que se manifesta das duas formas. Deus é o que está por trás, um único Deus está por trás das duas manifestações. Aí você diz, mas puxa, eu estou aqui vendo a fumaça que sai e se eu encostar o dedo aqui, queima, certo? E eu digo, isso é porque aqui há fogo, o fogo implica uma temperatura alta, são gases em ignição, etc, 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 etc. Ora, o que tem essa explicação a ver com o que está acontecendo aqui? Se são duas coisas completamente disjuntas. Como é que é? Olha, dentro desse ponto de vista, dentro do ponto de onde ele partiu, é a melhor solução, né? Quer dizer, se você de fato parte de que uma coisa é a res cogitans, outra coisa é a res extensa, uma coisa que não tem conexão, não é possível que algo não material atue sobre algo material, quer dizer, se você dá essa explicação, acabou, a solução vai ser a solução spinoziana. Nesse sentido é que eu digo que ele é um Descartes que deu certo. Ele foi muito mais lógico, coerente e muito mais profundo do que o Descartes. A glândula pineal. Exato, o Descartes com a sua glândula pineal, por favor, né? Então, Henrique, esse pensamento, essa resposta de jogar água no Santini, ela vai ser verdadeira à medida em que ela corresponder a um ato de jogar água e molhar que não depende... Que é um ato físico. Ao próprio ato. Exato. Então, o ato físico é disjunto do ato mental. E agora, como é que eu conecto as duas coisas e por que elas acontecem simultaneamente?
Mas aí teria que haver uma relação, né, entre uma e outra, que Qual relação é? Que corresponda ao evento real físico, e nesse aspecto não é livre, né? Não seria livre. Não posso é imaginar livremente, claro, que vai jogar e não vai molhar, mas a constatação verdadeira a respeito do ato de jogar água é que vai molhar. Então essa res cogito, tudo é causalidade necessária. A causalidade das coisas. Então, a res cogitans acompanha, quer dizer, todos os atos se dão simultaneamente. E aí não é livre. Exatamente. E, portanto, não há liberdade. Em sentido estrito, não há liberdade mesmo. Né? Mas aí a armadilha não está na cisão? Claro que a armadilha está na cisão, mas a armadilha foi a do Descartes. Foi ele que caiu nessa armadilha. Né? O erro de Spinoza é comprar essa premissa e partir isso, dela, né? Claro. Por mais que a solução seja boa, mas a solução ela é boa por ponto de partida, mas o ponto de partida em si já é ruim. Isso, exatamente. Muito bom. Isso ele vai exprimir toda na primeira parte da ética moral geométrico demonstrada, né? Claro, quer dizer, é evidente que se a mesma causalidade se manifesta no pensamento que se manifesta no mundo externo, então, né, como eu faço as demonstrações de física por meio de teoremas, também a ética tem que poder ser demonstrada por meio de teoremas. Né? Tem que ser demonstrada de maneira geométrica. De fato, ele faz um esforço monumental para isso. Depois, na ética, ele também tem a famosa expressão que vai fazer época, né? Que é a Deus sive natura. Deus, vírgula, ou seja, vírgula, a natureza. Ele faz a identificação de Deus com a natureza. Né? Sim, razoavelmente. Né? E aí, dentro disso você vai ter uma decorrência disso, vai ser a tendência moderna, né, normal, digamos, padrão, de sempre que você quer se referir a Deus e ou a racionalidade subjacente ao universo, você vai ter que dizer natureza. Está cheio de toda a filosofia e boa parte da ciência modernas usam simplesmente natureza no lugar de Deus, né? Deixando em aberto se é um Deus entendido no sentido espinosista ou se é um Deus entendido no sentido transcendente, etc. E tal, né? Mas ainda é mais fácil jogar toda a transcendência só de ter o material? Ele faz isso, claro. É a consequência razoável. Ele fecha para a metafísica e fica no físico. Só que no sistema lógico isso. De expressão isso. Da física. Bom, até aqui beleza? Muito bom. Então, como é que fica, digamos assim, a tarefa humana? Bom, então só para terminar essa parte. A grande discussão sobre se Spinoza era panteísta, se era panteísta no mesmo sentido que os antigos, se é panteísta no mesmo sentido que os hindus, se é tal, é o seguinte: aqui ele faz uma distinção que de fato digamos, nesse sentido é original dele, embora tenha sido apalpada já muitas vezes antes, que é a distinção entre natura naturans e natura naturata. Né? Então, natura naturans é o quê? É a natureza enquanto natureza neste sentido, natureza, aquilo que está por trás de todas as coisas, todas as manifestações físicas e mentais. Natureza enquanto os princípios de operação, né? Na medida em que ela é fonte de manifestações. Né? E, por sua vez, natura naturata é aquela que nos aparece diretamente, é aquela que foi estruturada pela natureza naturante, é a manifestação, isso. Né?
A grande dúvida é a seguinte: até que ponto ele considerava as duas separadas ou disjuntas, ou até que ponto ele mantém as duas juntas? E tem afirmações suficientes para qualquer uma das duas posições. Você tanto pode dizer que a natureza ou substância a que ele se refere é a natureza naturans, ou pode dizer que é as duas. Né? Parte dessa ética dele é a mesma, né? Sim, na prática acaba dando na mesma. No fundo não há por que você distinguir. Absolutamente. Né? No fundo o efeito vai ser, por sua vez, ele é naturado no primeiro momento, mas a partir daí ele vai se tornar naturante, porque ele é parte da série causal. Então, quer dizer, você no fundo não sai do negócio. Né? Muito bem. Como é que fica o papel do ser humano dentro disso? Primeiro, não há bem e mal absolutos. Bem e mal são bem e mal apenas para o ser humano, certo? Aparentemente para o ser humano. Uma questão, portanto, de gosto ou não gosto, é conveniente para mim ou não é conveniente para mim. Até aí não muda muito. Aristóteles e São Tomás tinham chegado na mesma conclusão. O bem depende da natureza daquele ser. Até aqui, beleza? Mas acontece que, por um lado, né, se tudo é uma questão de séries causais, eu não consigo me subtrair pelas minhas ações a essas séries causais, certo? Então, se uma determinada ação minha causa tristitia, causa tristeza, ela está dentro da série causal. Eu posso fugir desse sentimento? Não posso fugir. Né? Se uma determinada ação me causa alegria, letitia, né? Escreve em latim a ética, então, por isso que eu cito algumas palavras em latim. Também não posso fugir desse efeito. Ora, se eu não posso modificar o impacto que as afecções, que as coisas externas têm sobre mim, né? Portanto, que raio de ética sobra? Resignação. O que é possível fazer é o quê? É que, repara, no ser humano, essa divindade pensa. E, nesse sentido, é capaz de fazer o quê? Capaz de secundar aquilo que a realidade tem, que o ser por trás das coisas tem pensado para ele. Ou seja, a racionalidade humana permite ao homem, diferentemente do animal, o quê? Isso, é participar de maneira consciente da série causal. Né? Portanto, o papel, a ética propriamente dita, é fazer o quê? É que você chegue a conhecer subspecie eternitatis, ou seja, que você consiga enxergar toda a imensa variedade dos processos causais que ocorrem no mundo do ponto de vista da própria divindade, do ponto de vista do próprio Deus. Que curioso! É mesmo? Era o primeiro a falar isso? O subspecie eternitatis a frase é dele. Isso foi dito antes, quer dizer, foi dito antes pelos estoicos com relação à ordem cósmica, com a diferença de que os estoicos achavam que você conseguiria, pela contemplação, se libertar totalmente do impacto que as coisas têm sobre você. Né? Se podia chegar à ataraxia, ao não sofrimento. Ele diz que não, você não chega ao não sofrimento, né? Mas você chega a um certo grau de
detachment, de afastamento das coisas, olhando-as dessa forma, olhando-as de maneira contemplativa, subspecie eternidade. E de fato é um homem muito respeitável, porque ele viveu de acordo com isso. Ele viveu pobreza, aparentemente viveu a castidade, tudo indica que teve uma autêntica vida filosófica, uma vida de filósofo, assim, né? Dedicada à contemplação. Né? Evitou fama a qualquer custo, né? Fez tudo o que podia fazer nesse sentido. Né? Bom, mas dá para entender isso? Tá. Muito bom. Então a ética consiste exatamente em que você consiga atingir esse modo de olhar para a realidade, portanto a contemplação, só que entendida dessa maneira reduzida, já que a contemplação não leva ao amor, não leva a amar. A contemplação leva apenas a enxergar e assim a resignar-se, a aceitar que é assim que o mundo funciona, né? Diga. Mas só uma pergunta. Se o modo de conhecimento é subespécie eternitatis, nesse caso, isso. O pano de fundo, o processo, vamos dizer assim, as modalidades desse conhecimento são infinitas. Sim. Só que a minha posição sempre vai ser determinada. Sim. E como é que se resolve esse problema? Você, evidente, nunca vai esgotar. Sim, é inesgotável. É inesgotável, exato. Tem que ter a consciência de que é inesgotável. Ah, sim. Né? Isso que resulta, inclusive, é a resignação. Né? Isso, exatamente. Tá. Mas pelo menos você chega o mais perto possível enfim, dentro da grande... Quer dizer, no momento que eu conheço, concomitantemente, a Deus se conhece em mim. Isso. Não por mim, mas em mim. Em você, claro. Porque no fundo também é a mesma coisa que já dissemos antes. Não sou eu que decido jogar o copo em você. Certo. Eu já estou determinado a essa... Né? É Deus que joga o copo em você e ao mesmo tempo ele decide, ou enfim, mais próximo de uma decisão, ele reconhece cognoscitivamente que está jogando o copo em você simultaneamente. Né? Poxa vida. De formas que não... Né? Eu estou entendendo errado ou você está tentando entender a eternidade de Deus? Eu estou entendendo equivocadamente ou você está trabalhando com a ideia de eternidade e Deus dentro dessa linha de raciocínio como algo equivalente? Equivalente, claro, porque veja, esse Deus não é um Deus pessoal, certo? Esse Deus é pura racionalidade, pura lei, vamos dizer assim. Ou pura ordem, exatamente. A ordem vista em conjunto é imutável, mesmo que no seu desdobramento você tenha que prosseguir por passos, o que te gera a impressão de tempo. Certo? Então, quer dizer, tomada o conjunto, né, a substância divina como um todo, nela estão contidas todos os espaços lógicos do desenvolvimento do cosmos, do universo inteiro e do pensamento e do seu pensamento, etc. Certo? E, portanto, isso como um conjunto é uma eternidade que está sempre em presente. Até aí, né? Só do ponto de vista intermediário de quem está fora, de quem faz parte do processo e olha para o que veio antes, para o que veio depois, para a causa e para as consequências, esse sim é que tem a impressão de tempo. Sim? Então, no fundo, entre falar um Deus que é pura racionalidade e falar em eternidade é a mesma coisa, não é apenas uma... Mas, tecnicamente, eu diria que isso é um atributo da substância divina. Isso aí Fala. lembra um pouco o espírito universal de Hegel, né?
mudança. É claro, mas é claro, evidente, está contido o espírito universal do Hegel aí. Né? E interessante é que isso coincide mais batata com uma boa parte do panteísmo hindu também. Né? Que é expresso de maneira mais simples e menos formal, assim, mas a ideia de fundo é exatamente a mesma. Né? E o que isso mostra é que se você... Só que, então, qual é o problema do panteísmo em geral e qual é o problema do panteísmo de Spinoza? O problema ou a diferença? Problema. Que eles parecem que fecham a gente no imanente. Né? Viola o princípio da não contradição. Claro, fecha a gente no imanente, óbvio, mas isso em si não seria problema. Quer dizer, se eu fosse obrigado, de fato, a concluir que é assim, então, tudo bem, fazer o quê, né? O problema é que viola o princípio da não contradição. Ora, se as minhas emoções, ou aquilo que acontece comigo, por exemplo, sou atropelado por um ônibus ao sair daqui e perco a perna, isso me faz sofrer durante anos a fio. Então Deus está sofrendo? Essa entidade universal, insensível, cósmica, não pessoal, ela está sofrendo? Né? Não, mas quer dizer, se eu sou parte, simplesmente sou um desenvolvimento dessa entidade, como é que eu estou sofrendo? Certo? Parece que é o problema da física, né? Porque você não consegue construir, seria impossível construir um modelo que pudesse prever toda uma série de movimentos futuros submetidos à mesma estrutura, não é? Isso se torna impossível desse jeito, vamos dizer assim, seria arbitrário dizer que sempre determinados processos naturais acontecerão desta maneira, segundo determinada lei. Sempre acontecerão assim. Você precisa estar, digamos assim, alguém precisa ir lá e comprovar. Aquilo sempre precisa de um sujeito necessariamente, né, no sentido de uma observação. Mas o problema é que isso não está, digamos, não está dentro dos pressupostos do Spinoza. Não é um problema para ele. Não é um problema. Né? E em tese, digamos assim, basicamente física, etc. e tal, funcionam ainda, e em geral funcionam razoavelmente bem, com a assunção de que na época dele não chegava a ser os processos se cumprem mesmo que não tenha ninguém para observar. Eles são necessários e causais, de fato. Né? Nesse contexto, a ciência seria instrumento suficiente para conhecer as coisas. É claro, e isso de fato vai ser a tendência, né? Só isso é... Claro. Por isso que, entre outras coisas, boa parte aquilo que quer chegar, o ponto a que ele quer chegar, em ampla medida, abandone-se a religião revelada, porque ela só gera superstições, imagens, prende o homem na opinião e dessa maneira faz mal. Aliás, uma das coisas que ele fez foi pedir ao governo holandês, no caso de Amsterdã, que se abolisse a religião judaica porque pelo bem dos próprios judeus. Né? E que bastaria a ciência e a filosofia, bastariam a ciência e a filosofia para dar a atitude digamos, de contemplação necessária para os sentimentos religiosos, para a parte religiosa do homem. Diga. Mas esse panteísmo
Parece que é um pouco diferente do antigo nesse aspecto, porque o antigo parece que tem um quê de revelação, né? Sim, isso é outra coisa. O antigo tem um quê de revelação, o antigo tem pelo menos um desejo de revelação e tem reverência pela divindade. Existe o mistério, né? A presença do mistério. Mas isso é variável, como dito. Quer dizer, exatamente no hinduísmo mais coerente, por exemplo, em várias correntes do budismo original, não faz sentido você ter reverência pela divindade, que é cosmicamente tudo pré-determinado, como você vai ter reverência por aquilo. Exatamente. Né? Spinoza também tem uma frase, a contemplação dele, estava dizendo, não leva a amar, não leva, porque não há nada para ser amado. Ninguém ama uma estrutura lógica. Né? Exato. Exato, ninguém ama uma máquina com um monte de engrenagens. Exatamente. E por sua vez quer dizer, diz expressamente, ninguém deveria, por amar a Deus, esperar que Deus o ame de volta. Isso seria apenas um antropomorfismo externo e falso, ilusório. Fala. Se você pensa nos argumentos das vias São Tomás, é perfeitamente possível você utilizá-los ainda assim dentro dessa metafísica de Spinoza, né? Causa sem causa, doutor imóvel. Não tem nada de errado até aí. É como se Spinoza fosse o problema parte dessa tradição. Só que o problema é o seguinte, da mesma forma que o Spinoza é provavelmente o melhor pensador que pegou o argumento de Santo Anselmo e tirou as consequências. Então, partindo-se do pressuposto de que Deus exista, isso é dado como pressuposto básico, né? Que Deus exista e que da sua natureza, do fato de ser Deus, decorre que Ele existe, né? A partir daí todo o resto encaixa. Isso é o perigo. Né? O problema é que o que São Tomás faz é exatamente o inverso. O que eu tenho certeza que existe é isto, o que os meus sentidos me fornecem. Não posso ter certeza como ponto de partida da existência de Deus. Deus a rigor não existe. Né? Não há rigor. Como ponto de partida, não. Né? Eu fiquei com uma dúvida antes. Então, quer dizer, se de ser necessário você quer tirar causa incausada, vale o argumento spinoziano, vale para Spinoza. Se de ser necessário você quer tirar tal, tudo isso vale. Entende? Mas quer dizer, a primeira afirmação é ser necessário. Por exemplo, se fosse lá atropelado pela perna tal, eu fosse sofrer. Aí ele não tem como justificar que o sofrimento seria só uma manifestação, e não que Deus sofre na pessoa, mas seria só uma manifestação da divindade na parte da res extensa. Certo, mas e daí? Mas é que a própria res extensa é a divindade. Não, mas não é só uma um dos modos de manifestação da divindade. Não há nada que não seja manifestação da divindade. Mas a manifestação é a coisa em si? A coisa, claro, a res extensa é a forma manifesta das coisas. É uma forma manifesta da divindade. Então não é só manifestação, ela é a coisa em si. É que só há uma coisa em si que é Deus, entende? E a própria resistência. Assim, a ideia de cadeira, eu não teria uma cadeira se não, pensando no Platão um pouco atrás. A cadeira não existiria se não fosse a ideia de cadeira. Então, por isso que você está dizendo, a manifestação que seria a cadeira, a existência completa, ela não poderia existir se não houvesse a ideia. Não, isso de uma forma ou de outra é verdade, entende? Se ninguém tivesse projetado uma cadeira, não existiria cadeira, até aí.
Né? A distinção entre os dois planos de existência, né? Aristóteles que a faz, quer dizer, e por isso que ele dá dois coprincípios, a matéria e o espírito como estruturador lógico. O estruturador, as coisas que a gente observa são matéria estruturada. Certo? Mas a causa final não vem antes da material para depois, sei lá. Causa final para Spinoza não existe. Como é causa final? A ideia da causa final, e não já ela como. Né? Mas a necessidade de se criar, por exemplo, uma cadeira. Agora nem a necessidade já está dada, né? Veja, como tudo são uma série de causas cegas, né? É tolice você falar em fim. O fim está abolido. Não existe nenhuma dimensão teleológica. Isso, exatamente. É a decorrência do princípio básico e tal, né? Mesma coisa, a ética não tem nada a ver com fins. O devir não tende a nenhum fim. Para nenhum fim, né? isso. Exatamente, para mim. Né? Mas tudo Tem uma parte em que... Só existe o devir, não existe mais nada. Isso. Há uma parte em que ele diz, os homens atribuíram a Deus uma ação com um fim, né? Ou atribuíram aos deuses uma ação finalizada, né? A partir da sua própria experiência. Mas essa experiência é totalmente falsa, como tudo é matematicamente dedutível. Onde é que você chega com uma demonstração matemática? Você não vai chegar a um fim, você vai chegar onde a demonstração te obriga a chegar. O resultado necessário que não necessariamente coincide com... Não tem nada a ver com a razão pela qual se começou a fazer aquela demonstração. Ela te leva. Portanto, tudo está no começo, nada está no fim. Esquece o fim. Às vezes, começo, como é que é para ele, a visão dele, no começo? O ser necessário, a substância universal. E a gente vive um processo de estritamente conhecimento. Né? O mundo é eterno, então. Não teve criação, não subestima. A substância é eterna, o resto... Ele se manifesta dessa maneira. E seria dogmático aí atribuir qualquer... Faz Mesmo sentido falar de você... eternidade seria dogmático nesse caso. Tempo é uma questão de ângulo de enxergar. O tempo, você, o elo 8.642.966 da série causal, está aí olhando 5 minutos para frente, 5 minutos para trás e dizendo, isso é tempo e tal. Né? Mas quer dizer, isso é simplesmente um trechinho do conjunto total. Então, que sentido faz falar aí? Beleza? Bom, mais alguma não? Tá. E politicamente? Politicamente só me resta organizar o Estado para que possibilite o desenvolvimento desse terrorismo. Não faz sentido. Nem isso, não. Politicamente o que ele acha é o seguinte, primeiro, né? Nesse sentido, não é o primeiro, mas um dos centrais advogados da distinção entre igreja, qualquer igreja, e Estado. Né? Segundo, o Estado se entende, até a época dele, como promotor da verdade e da justiça. Cabe ao Estado promover verdade e justiça. Né? E a verdade, o Estado vai perguntar à igreja em questão. No caso, a igreja protestante lá, né? ou a judaica. Tá? Então, ele é a favor de uma separação, de que o Estado não tenha vínculo com nenhuma religião organizada. Se possível, que não haja religiões organizadas e, pelo menos na situação atual, que o Estado permita, isso é contra o princípio da concepção do Estado como promotor da verdade, que o Estado permita a liberdade de opinião. Né? Sendo que liberdade de opinião é a liberdade, no caso ele experimentou, na verdade, na saída de um serviço na sinagoga, quando ele já estava defendendo as suas visões heterodoxas do Antigo Testamento, ele foi vítima de um atentado, né?
que não chegou a feri-lo, mas rasgou a roupa dele. Um cara com uma faca pulou em cima dele, tá, né? Então, chamando o de herege, etc. Então, a partir disso, claro, ele advoga pela liberdade e pela presença de pensadores independentes na sociedade, pessoas que não têm. Para vocês terem uma ideia, na verdade, até 1800 e muito, né, praticamente até 1900, nas universidades alemãs, era o Estado quem selecionava os professores, e os professores ateus eram excluídos. Isso praticamente não só na Alemanha, mas em várias outras, praticamente em todos os países da Europa. Deixa eu ver se há alguma exceção. Não, parece-me que não. Então, pela primeira vez com o Spinoza é que, digamos, uma espécie de visão, né, vai ganhar um começo de cidadania, que o tratado teológico político dele é lido com uma certa frequência, o tratado sobre a liberdade humana é lido com uma certa frequência e a ética é lida post-mortem, né? Ele só é publicada após a morte dele. Bom, naturalmente o Spinoza forneceu o cara ideal, ele forneceu o sistema ideal para quem? Não só, claro, o Hegel depois, mas antes disso, para todo o racionalismo europeu, né? Quer dizer, a razão é tudo, a razão é o fundo do universo, a razão não pede de mim sujeição, né? Esse sistema não pede de mim sujeição a uma verdade revelada, esse sistema me dá, simplesmente me dá uma confiança absoluta no racionalismo, né? E na evolução necessária e causal do universo para o seu estado futuro. Portanto, a ideia de progresso, que vai ser uma ideia fundamental em toda a ciência daí para frente. Progresso não é algo que ele advoga expressamente, mas vai fazer. E todos os heterodoxos, digamos assim, todos os que têm tendências ateias, etc. e tal, vão achar isso ótimo, até a Marilena Chauí, né? Por quê? Porque você pode interpretar essa substância central do Spinoza, quer no sentido materialista, e nesse caso, o que acontece com o pensamento e com toda a parte intelectiva, digamos assim, do sistema. O que acontece com a res cogitans e tudo é res extensa. É um produto, um epifenômeno, é uma manifestação extra, adicional daquilo que na verdade é só pura matéria. Então o materialismo, pessoal, como o materialismo tem problemas graves em si mesmo, né? Se for, né, vai dar todos os problemas que já os atomistas gregos tinham enfrentado, etc. e tal, né? Então, o materialismo puro vai dar problema. Então, precisa de um materialismo que tenha um pouco de... Então, Spinoza vai dar a solução perfeita para isso. E quem mais? A versão oposta, evidentemente. Tudo é ideia, nada é matéria. Tudo é pensamento, a matéria não existe. A matéria é apenas uma espécie de pensamento condensado ou aparente, que é o idealismo alemão, Hegel e Companhia Limitada, aí sim. Né? Parece, mas na verdade parece mais, está mais solidário do Schopenhauer do que do Hegel. O Schopenhauer, a fonte do Schopenhauer não é o Spinoza, por curioso que pareça. Sim, mas parece mais semelhante. É o budismo. Até com o proto-budismo do Schopenhauer. Exatamente, o budismo. Bom, senhores, então, mais alguma pergunta, não? Então essa história de que ou tudo é matéria ou tudo é espírito voltou ao mesmo problema dos pré-socráticos. De certa forma, sim.
de certa forma, a um regresso a um estágio pré-socrático. Né? Curiosamente, divertidamente. E por outro lado, o que sim, né? Quer dizer, o Spinoza é o cara mais coerente que, dada ao princípio do Descartes, dado esse novo start, é o cara mais coerente, tirou disso um sistema conciso. O único problema dele é essa violação do princípio da não contradição. Tudo bem que é um probleminha bastante grave, mas... né? Você citou de passagem esse problema, mas já não ficou claro. Veja, se Deus é tudo em todas as coisas... Se Deus é tudo em todas as coisas... Nós somos deuses, certo? Quer dizer, em princípio você esperaria que todas as partes de Deus, entre aspas, tivessem as mesmas propriedades do conjunto. E não tem. Por quê? Isso. Se todas as coisas seriam e não seriam, né? Todas as coisas são e não são. Todas as coisas... Então, exatamente. Ou seja, quer dizer, com o princípio da não contradição, todos os sistemas panteístas caem por terra. Necessariamente você tem que distinguir o modo de ser de Deus, o ser de Deus, do ser das coisas. São duas coisas que não se coincidem. Portanto, tem que ter transcendência. Esse é ponto 1. Ponto 2, também outra distinção que ele não faz e que é o abismo que há entre uma coisa ser possível logicamente e outra que ela exista. Para ele, tudo que é logicamente possível necessariamente traz consigo a propriedade de existir. Né? Ora, o que é falso, nem tudo que é logicamente necessário ou possível de fato existe e vice-versa. Bom, vice-versa sim. Né? Fala. Isso aí poderia aparentemente ser resolvido pela eliminação de Deus. Teria pela eliminação de Deus. Existe um aparente conflito aí, problema no princípio da identidade, porque você parte do pressuposto que existe Deus, mas se você tirar Deus em cena, você não tem mais esse conflito, só tem as coisas. Se eu só tenho matéria, então... Só tem a substância, que é o conjunto de todas essas coisas. Certo. Que aqui eu chamo de matéria. Não é alguma outra coisa. Então não haveria essa outra coisa que... Tá, e então agora... Aparentemente levaria a essa conclusão. Certo. E essa substância, ela é estrutura lógica ou ela é mera matéria não lógica extensa? Ela aparentemente seria ela seria uma matéria extensa, uma certa ordem decorrente. Bom, se tem ordem, então, se você tem ordem, você tem um ordenador. Ou a matéria autofundante. A matéria para Spinoza, ele chega Veja, não, quer dizer, é óbvio, ou a matéria é tudo que há, então não se entende por que ela deveria estar ordenada. Poderia, aparentemente, a partir disso, poderia dizer que a ordem você identifica a ordem na res cogitans, no pensamento. Pronto, então você tem a dicotomia res cogitans versus res extensa. Um negócio que tem esquisito. Não, ou você tem essa dicotomia ou você não tem nada, entende? Não, então, puro pensamento sem matéria não dá o mundo real. Pura matéria sem o pensamento não dá o mundo real. E agora? Um negócio muito louco isso. O que é um negócio de louco? A constatação de que não existe um mundo real sem pensamento / sem matéria? Não, se você foge de uma contradição, você cai em outra, né? É claro.
A única maneira de você escapar do Spinoza é a outra via, totalmente diferente. Transcendência de Deus e estrutura Deus como estruturador do universo. É a única maneira de você escapar disso. Tem que falar das premissas, né? Você partiu das mesmas, sim, acabou. Se você partiu dessas premissas, ferrou-se. É obrigado a concordar. Exato. Se você conversa, se você aceita as premissas dele, você vai ter que concordar com ele. Nesse sentido, ele fez um desenvolvimento. Claro. E que, quer dizer, ele é conhecido à toa, né? Não é famoso. Não, exato. E o fato de que o sistema dele, digamos, determinou todo o pensamento posterior e, além disso, né, foi encontrado várias vezes ao longo da história, especialmente dentro do hinduísmo, quer dizer, é sintomático de que isso é um reflexo de problemas objetivos que a gente encontra ao tentar entender a realidade. Né? Não é que ele tenha sido um sem vergonha ou mal, né? Simplesmente foi um excelente lógico a partir da dicotomia que ele teve que enfrentar. Beleza, senhores? Mais alguma não? Então, muito obrigado e até a próxima, né? Até os...